Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir para quem puder me acompanhar, tiver Bíblia, quem não tiver, nós temos no telão aqui, o pessoal que é visitante também, fica tranquilo. O texto que nós vamos ler hoje fica lá no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Ali no telão já está. Quem procurou, achou? Todos acharam? Amém? A palavra diz assim: certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava à saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram cargas no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento onde nós nos encontramos na tua presença. Uma noite, cremos que tu tem preparado algo especial para cada um de nós. Que nesse momento o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre liberdade nos nossos corações, na nossa mente, para que tudo aquilo que Tu tem preparado, Senhor, possa ter entregue com a porção abundante na vida de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, mudar as nossas estratégias e os nossos pensamentos, largar as nossas aflições e as nossas preocupações, porque essa noite, Senhor, vamos relembrar da segurança que nós temos, porque estamos contigo e com o Teu Espírito Santo. Que nessa noite, Senhor, aconteça tudo conforme a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor me trouxe esse texto à memória, eu comecei a lembrar que eu já ministrei sobre esse texto, no início, eu acho, do ano passado. Essa é a segunda vez que eu ministro sobre essa mesma história. Mas a primeira vez o Senhor me trouxe uma direção totalmente diferente, porque na primeira ministração sobre esse texto eu ministrei, na verdade, sobre o dono do barco. Sobre o como temos que cuidar com aquilo que a gente coloca na nossa vida, o quanto a gente tem que selecionar quem a gente bota para andar junto com a gente. E que muitas vezes, quando a gente menos espera, aquilo que nos atrapalha de navegar e de caminhar conforme a vontade do Senhor está lá escondido no porão e a gente nem lembra. Mas hoje o Senhor trouxe algo especial ao nosso coração que nos faz buscar entender uma coisa importante para que a gente cresça no reino. E nos trouxe literalmente coisas que Jonas viveu nessa passagem. E hoje, se teríamos que botar um tema na mensagem, eu creio que seria vivermos menos com razão e mais com êxito. Hoje nós vivemos num mundo onde nós buscamos ter a satisfação sempre, em qualquer situação, de ter a razão. Nos nossos relacionamentos nós queremos sempre ter razão, nas nossas negociações, nos nossos âmbitos de trabalho, na própria igreja, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, com o próprio Senhor, nós queremos ter razão naquilo que pedimos, queremos ter razão naquilo que reclamamos. E por ter sempre esse desejo carnal de ter razão sobre todas as coisas, deixamos de fazer aquilo que o Senhor chamou a cada um de nós que façamos, que é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é você ter razão e buscar razão em você para fazer algo,
mas buscar entender que existe sim uma razão para todas as coisas acontecerem, e é a razão de Cristo Jesus, de pregar a palavra. E aí quando você faz com esse entendimento, você vive pelo êxito das coisas que vão acontecendo, porque quando fizemos em nome de Cristo, há êxito naquilo que a gente faz. As coisas acontecem, as coisas se transformam, pessoas são resgatadas, pessoas são curadas. Mas quando você busca a tua satisfação por tu ter razão, nós perdemos de viver coisas importantes com Cristo. Porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, a nossa vontade é totalmente diferente daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E como eu falei no início, é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Mas muitas vezes dentro da própria igreja, nós ouvimos a palavra, nos enchemos do Evangelho, em cada pregação nós ouvimos, somos tocados pelo Espírito Santo. É difícil quem não é tocado, porque não tem como a palavra que está sendo lançada a você não se conectar com o Espírito que está dentro. E aí você sempre sai daqui emocionado, sempre sai muitas vezes testemunhando, conversando com as pessoas. Poxa, como a palavra falou comigo, como foi maravilhoso. Mas quando a gente vai no nosso dia a dia, quando a gente volta a viver em sociedade, a gente ainda continua caminhando com aquela situação e aquela sensação gostosa, carnal de eu estava com a razão. E aí começa a desandar todas as coisas que o Senhor tinha preparado para nós. Nós temos que buscar viver entendendo que há um propósito para todas as coisas, e o propósito é de Deus e não nosso. Temos que deixar de pensar em ter razão e buscar em ter êxito em tudo aquilo que nós fizemos. Se nós começarmos a analisar o texto, uma das primeiras coisas que a gente pode notar é que Jonas seguiu um caminho totalmente contrário daquele que Deus o mandou fazer. Deus mandou ele ir à cidade, entregar uma palavra que com certeza iria mudar, e quando a gente começa a estudar o texto e toda a história de Jonas, a gente vê que realmente muda a situação daquela cidade. Mas ele foi para um caminho totalmente contrário, porque dentro dele existia uma certeza da razão que ele tinha de não ir para aquele lugar. Porque ele achava que não era justo entregar a misericórdia do Senhor para aquele povo, porque eles eram muito maus, a maldade tomou conta, e o texto diz que era tão grande que a maldade chegou a Deus, nas alturas de tão grande que era. Então ele, na razão que ele tinha de achar que não mereciam, ele se afastou. Foi para um caminho totalmente diferente, buscou outras coisas. E muitas vezes isso acontece conosco na igreja. Nós conhecemos a palavra, sabemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas muitas vezes começamos a escolher quem merece receber ou não, e muitas vezes somos levados a situações, a pessoas que muitas vezes nós não temos um bom relacionamento, e para falar sincero, muitas vezes nem gostamos. E o Senhor nos manda levar uma palavra, algo que vai mudar a vida da pessoa, mas você não merece. Porque cada um tem as suas próprias atitudes e os seus desejos, as suas decisões, então cada um que se vire com as consequências. E eu achando e acreditando que eu tenho razão nisso, eu não faço aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que realmente ia transformar a vida de alguém, e na minha razão eu prefiro não ir. Não, eu não vou, não merece. Já falei muito de Jesus, não quer receber, não quer mudar de vida, eu não vou mais. Mas o Senhor tem te chamado para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não são só para aquelas boazinhas, só para as pessoas que você tem um relacionamento, para todas. Para aqueles que gostam ou não de você, para aqueles que você tem relacionamentos ou não, porque essa é a razão de todas as coisas, viver a vontade de Cristo. Porque a palavra diz que agora que eu aceitei Cristo, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu já não vivo mais pela minha razão, mas pela razão de todas as coisas, que é viver em busca de fazer a vontade do Evangelho. E aí quando eu vivo e faço isso, eu encontro êxito naquilo que eu faço. Porque a palavra do Senhor é lançada e ela não volta vazia. Mas quando nós nos afastamos buscando ter razão de ser um bom justiceiro do Evangelho, as coisas não acontecem, as portas não se abrem. E as coisas não acontecem em nós, porque o Senhor não abre as portas, não nos dá os acessos, não nos abençoa naquilo que nós buscamos, não atende às nossas orações, quando Ele vê em nós alguém que não faz pelo outro, que gostaria que fizesse por você. Nós muitas vezes viemos no culto, entregamos as nossas aflições, as nossas mazelas, as nossas
os nossos problemas, as nossas dificuldades, pedindo: Senhor, me ajuda, clamando a misericórdia de Deus, um milagre, muitas vezes uma cura, uma libertação, e as coisas não acontecem, e isso nos enfraquece, porque começamos a dizer que Deus nos esqueceu, que Deus escolhe quem ajuda ou não, mas muitas vezes nós deixamos de analisar a nós mesmos, vendo que o que impede o agir de Deus em nós é porque nós queremos viver pela nossa razão. Eu tenho razão de reclamar, eu tenho razão de pedir, porque eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu sei quem pode ou não, e o Senhor nos chamou para ser diferente desse mundo. Nós não temos que buscar viver pela razão, mas pelo êxito de fazer as coisas, de ver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer acontecer, ver as pessoas mudando de vida. O Senhor espera de nós alguém que vá seguindo o seu rumo, seguindo Jesus Cristo como sendo o nosso GPS, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se você quer ir ao céu, você tem que seguir Jesus Cristo, andar nele. E para andar nele, você já não vive mais pela sua razão, pelo que você acha certo ou não, mas por aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se levar um tapa, dá outra face. Ame as pessoas como Ele te amou. Não se desespere pelas situações que você está passando, porque Ele já venceu todas elas. Lembre-se que o Senhor é nosso pastor e estando nele nós temos descanso. Mas nós temos a necessidade de ter controle sobre todas as coisas. E a satisfação de termos razão é o que tem contaminado o nosso coração. Tem acabado com relacionamentos, tem acabado com principalmente casamentos, que é uma briga tremenda, sempre quem é certo e quem é errado, e ninguém abre mão, porque todos eles querem ter razão da situação. É filhos e pais brigando, querendo puxar o cabo de força para quem tem mais razão ou não, e muitas vezes quem tem mais sabedoria tem que ceder, porque eu busco o êxito daquilo que eu quero que aconteça, que é a palavra de Deus agindo na situação. E muitas vezes eu prefiro não ter razão, para que o Senhor tenha liberdade para agir na situação. Mas nós vamos travando as coisas porque queremos fazer conforme a nossa vontade. Quando nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós temos que parar de viver pela nossa razão, porque quando o critério para a gente fazer todas as coisas está na satisfação de eu viver pela minha razão e ouvir que eu tenho razão, eu não estou seguindo conforme Cristo, eu não estou fazendo conforme a vontade dEle, e começo a andar totalmente contra aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em Provérbios 28, 14, diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Nós temos que lembrar que existe em nós a responsabilidade de nunca esquecer o quanto é importante termos temor pelas coisas do Senhor. Temor por aquilo que você carrega dentro de você. Você já não anda mais sozinho. Se você crê em Cristo Jesus, você anda com o Espírito Santo de Deus. Você já não pode mais se comportar da mesma maneira que você se comportava ontem, porque hoje você já foi aberto os teus olhos, você já sabe a verdade. Quem sabe a verdade já sente constrangimento quando começa a fazer algo que fazia antigamente, quando não sabia. E muitas vezes passamos por cima de tudo isso, do falar do Espírito Santo nos guiando em cada situação, porque queremos ter o desejo de eu tenho razão. Eu não vou ceder porque a razão é minha, porque a última palavra tem que ser a minha. E nós temos que entender que a última palavra é de Cristo, e Cristo disse que seja amor. Possa ter tudo e todas as coisas que podem acontecer na tua vida, você pode ter todos os dons, mas se não tiver amor, de nada vale. Essa é a palavra, e a palavra que deve valer é a de Cristo, e a de Cristo já foi lançada sobre a tua vida. Nós negociamos as coisas e começamos a colocar o Evangelho se encaixando naquele espaço que nós achamos necessário, mas não existe espaço necessário, existe uma necessidade integral do Evangelho sobre a nossa vida. Nós não podemos achar na nossa vida um espaço, uma gaveta onde a gente pode guardar o Evangelho como se fosse uma Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante, que às vezes a gente passa e lembra que está ali. Senão daqui a pouco você começa a viver literalmente como uma Bíblia na estante, você começa a ficar queimado, sem vida, cheio de pó. Porque uma Bíblia sem movimento, uma Bíblia sem leitura, uma Bíblia que não sai de cima da estante, não tem vida, não traz vida, não faz a função dela, fica ali como um livro qualquer. E muitas vezes nós estamos vivendo como uma Bíblia na estante, queimados pelas dores do mundo,
pelas aflições, pelas decepções, pelas raízes de amarguras que vamos gerando no nosso coração, porque isso é fato. Vivemos num mundo que não nos ama, vivemos no mundo que jaz do maligno, vivemos num mundo que cada dia fica pior, porque sabemos que as coisas vão acontecer assim, conforme os dias vão chegando próximo da vinda do Senhor. E quem é crente de verdade não deve se desanimar, mas se alegrar, porque quando está começando a ficar apertado, as coisas estão ficando difíceis, aí é que o povo de Deus começa a dar glória a Deus, porque o Pai está voltando. Mas vemos um povo que ainda está vivendo pela carne. Não, eu tenho razão, não é assim, pastor, não é desse jeito, não, porque tu não sabe a história. Eu não sei a tua história, eu não sei a tua trajetória, mas eu sei o Deus que te chamou, porque foi o mesmo que me chamou. Largue as tuas vontades, jogue fora e viva pela minha vontade, e a vontade de Cristo é amar a todos. Não julgue, não é a tua função, Ele vai julgar, Ele vai escolher quem vai ou não, mas Ele só pode fazer isso quando todos conhecerem a verdade, e a verdade está em você. E você começa a escolher para quem você começa a integrar. Não merece, eu acho que para quem, não, isso aí não serve, não, eu acho que esse é mais bonitinho, eu acho que esse merece, todos merecem. Porque se o Senhor usasse o mesmo critério que o nosso, nós não receberíamos a graça. Mas Ele entregou para todos, Ele morreu por todos, Ele está ali acessível a todos. Mas Ele não vem mais nesse mundo, já esteve e não vem mais. Quando Ele voltar, já é para levar a sua igreja. Agora Ele está aqui através de você, da tua vida. Ele vai agir através da tua presença no teu trabalho, da tua presença no teu casamento, da tua postura nesse mundo que está tão corrompido, mas começa a ver que em você não consegue mudar, não consegue acessar o teu coração, porque ele está blindado da vontade de Cristo Jesus. E aquilo que está em você constrange aqueles que estão ao teu redor, porque vem que de você sai amor todo dia e você passa as mesmas aflições, mas você não está agarrado às aflições, você não vive pelas circunstâncias, você não tem temor do mundo, mas você tem temor em Cristo Jesus, porque Ele é o teu Deus. Não é a nossa razão, mas há uma razão pela qual nós fomos chamados para esse lugar, para essa noite, para se encher da presença de Deus, para começar a buscar fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou, resgatar as pessoas que estão mortas por esse mundo. Tem gente ao nosso redor, meu irmão, que muitas vezes nos engana com um sorriso no rosto, mas dentro estão totalmente mortas. Quem nunca viu aqui a série Walking Dead? É um zumbi pulado, é uma série que já não tem, não sei quantos anos, começou, o zumbi era pequeno, eu já estava idoso, de tanto tempo que tem aquela série. E assim acontece na nossa vida, tem gente que há muito tempo, a gente olha, é muito alegre, muito sorridente, mas dentro, meu irmão, muitas vezes se trancar no seu quarto, vive uma realidade pela qual a gente não conhece, está morto, não tem mais esperança. Ah, pastor, mas como é que eu vou adivinhar? Quando você tiver intimidade com o Senhor, quando você estiver cheio ao ponto de transbordar do Espírito Santo, você é sensível, o Espírito Santo fala com você, ei, abraça, estende a mão, liga, traz para perto, porque está morto, mas aquilo que está em você vai trazer vida novamente. Mas nós queremos ter razão, eu quero para mim, o céu é meu. Meu Deus, como eu sou o bambam, eu sei a Bíblia de cor, glória a Deus. Você tem que saber e entender aquele que te chamou e para que te chamou. O Senhor te chamou, meu irmão, para povoar o céu, e a responsabilidade tua é levar quanto mais gente lá para cima, melhor. Há espaço para todos. Aquilo que você está vivendo é tão bom, e por que você não faz propaganda disso? É tão boba a nossa vida de cristão que a gente vê no relacionamento uma irmã usa um produto para pele, espalha nas redes sociais, liga para todo mundo. Minha irmã passa aquele negócio que eu some o pé de galinha, o corpo da galinha, a pena da galinha, some tudo. E é um tal de gente usando o mesmo produto que começa a espalhar, que tão bom que foi. E aí faz um regime, meu irmão, eu tomei aquele remedinho, mas espirrei, perdi 20 quilos. É um tal de todo mundo toma, porque é uma propaganda dos milagres das coisas do mundo. Mas quando você vive uma experiência com o Senhor, você guarda para você. Quando o Senhor tira você de uma situação que estava totalmente contra as coisas naturais do mundo, as possibilidades suas como ser humano, e Ele te tira daquela situação vivendo algo totalmente inusitado, totalmente extraordinário, aí você fica para você. Ah, não vou falar porque não vão acreditar, não adianta. E aí não conta, não se alegre em contar.
não conta as pequenas experiências, o milagre de cada dia. Um sorriso do neto, um sorriso do filho, um prato e uma mesa bonita que teve no jantar, no almoço. Um momento agradável de família. Porque tem gente que não tem isso e tem gente que acha que isso não existe mais, mas através de você que mostra que é possível, que é bom ter esse tipo de momento, as pessoas começam a querer viver o que você vive, não com inveja, mas sabendo que ela também pode, porque o Espírito Santo de Deus também está nela. Mas nós não fizemos propaganda o que é de Cristo, porque muitas vezes temos vergonha de dizer que somos cristãos. E nos escondemos, fugimos daquilo que o Senhor espera que a gente faça. Jonas, quando foi para o barco, foi para um lugar onde não deveria estar. Levou caos para aquele lugar. Porque quando ele chegou no barco, começou a dar uma tempestade tremenda, porque ele achou que estava fugindo de Deus, mas Deus sabia onde ele estava. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, o que o Espírito Santo ministra ao nosso coração. Não vou, acho que não merece, eu vou por outro lado. E aí entramos na vida de pessoas, entramos em lugares, entramos em situações pela qual não deveríamos estar. E as coisas começam a acontecer de uma maneira que nos gera incômodo. É tempestade, é vento forte, e o nosso barco balança, a nossa vida fica meio conturbada. E mais uma vez culpamos a Deus por tudo que acontece. Mas não lembramos que estamos ali porque fomos para aquele lugar, mas não era para estar ali, era para estar em outro. O Senhor te mandou para outro lugar. E quando você vai para um lugar onde você não deveria, você acaba levando caos para aquelas pessoas que não deveriam estar com você ali. Muitas vezes entramos em relacionamentos que o Senhor não queria para nós. Começamos relacionamentos que o Senhor muitas vezes ministrou no nosso coração, não é para você. Negócios que a gente faz que o Senhor diz, olha, não vai. Mas pela falta de intimidade, muitas vezes achamos que isso é coisa da nossa cabeça, porque não identificamos mais o que é voz do Senhor, o que é voz do inimigo, e aí para nós é tudo coisa da cabeça. Mas o Senhor disse, não vai, não faça, esse relacionamento não é para você. Aí vivemos um relacionamento conturbado em qualquer área da nossa vida, amizades que viram uma confusão tremenda, relacionamentos, negócios da empresa que muitas vezes quase levam a empresa à falência. E aí começamos a questionar o Senhor, Senhor, por quê? Por que me abandonaste? Por que estás fazendo isso? Ou então começa, porque o inimigo se levantou e o inimigo nem tem nada a ver com isso. Não era para você estar ali. Não era para você ter entrado nesse relacionamento. Não era para você ter feito esse negócio. Não era para você ter entrado à direita nem à esquerda. Era para você ter seguido a Cristo. Porque seguindo a Cristo, você não passa por nada que vai te matar, porque Ele já foi na frente vencendo as batalhas. Mas você entra em lutas que não era para você e acaba levando contenda para aquele que não tem nada a ver com a tua história. Mas a nossa situação de buscar ter razão em tudo nos traz tranquilidade ao ponto de ficar como Jonas. Nós estamos num lugar onde não deveríamos, estamos em desobediência, mas estava dormindo no barco, tranquilo. O negócio estava feio lá fora, todo mundo apavorado, e vendo da avó e o barco quase afundando, e Jonas, onde é que estava? Tranquilo lá no porão dormindo. Porque o nosso senso de razão nos dá tranquilidade, achando que nós estamos agindo da maneira certa. E isso é o que nós temos que buscar em nós um incômodo de quando nós estivermos fazendo algo que não é daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que gera um incômodo em nós, para que a gente entenda, não é desse jeito, não é dessa maneira. Que nós possamos estar buscando toda a vida e todo momento sensibilidade do Espírito, para a gente entender que o incômodo não tem nada a ver com o inimigo, mas é o Espírito Santo mexendo e movendo em você, dentro de você, dizendo, isso não é, sai daí, isso não é para você. Não é aí que eu queria te preparar algo, não é aí que é a direção do teu propósito. Muitas vezes a gente fica, Senhor, mas eu estou olhando, vai dar tudo certo, Senhor, fica tranquilo, está tudo no controle. Abriu as portas que eu queria, mas não era aquele lugar, não era dessa maneira. O que o Senhor vai te entregar, vai te trazer prazer e não dor. Vai te dar um momento de mansidão, de calma, e não vai trazer um caos na tua vida, não vai trazer caos na vida de ninguém, porque onde você não vai para trazer tempestades na vida das pessoas, mas vai com o poder de acalmá-las. Quando você começa a andar e caminhar conforme a vontade do Senhor, você vai chegar com uma palavra que vai acalmar a vida das pessoas, que vai trazer paz, que vai trazer cura, que vai resgatar as pessoas que estão perdidas e não levar
e bagunçar a vida daquelas pessoas que estão ali, que não tinham nada a ver com a sua história, mas por causa da sua presença onde não deveria, começam a sofrer também as consequências da tua escolha errada. Jonas é lançado fora do barco e é lançado para fora do peixe quando ele assume a responsabilidade e assume a submissão a Deus. No barco, diz a palavra lá em Jonas capítulo 1:12, ele fala aos pescadores: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violência, a tempestade caiu sobre você. Que o Senhor permita que a gente possa ser literalmente libertos espiritualmente, com o conhecimento que vem do Senhor, que mesmo entrando em lugares errados, fazendo coisas erradas, no momento a gente possa ser resgatado pela graça do Senhor, a ponto de ter tempo de consertar as coisas. E eu digo para você que há sempre tempo em Cristo Jesus, mas o tempo para nós é algo que a gente não tem controle, e hoje talvez você está aqui numa situação que o Senhor já te deu a direção, já falou que você deve, já veio em você um incômodo, sabendo, foi eu que causei tudo isso, mas ainda não tomou coragem para se expor e dizer, foi eu que causei, deixa, eu vou resolver, eu vou me posicionar em Cristo Jesus, e as coisas vão se resolver na minha vida, e vão se resolver aí onde eu estava, mas pela vergonha, ou por não assumir a sua responsabilidade, prefere ficar com a sua razão de dizer, não, deixa que as coisas se resolvem sozinho. E aí nós vamos sofrendo, e aí nós vamos impedindo o agir de Deus sobre nós, só que a gente não sabe o prazo que nós temos nessa terra, meu irmão. A qualquer momento, o seu disjuntor pode ser desligado. E aí você não tenha mais tempo de desfazer aquilo que você fez. As nossas atitudes podem nos levar a perder o direito da salvação, porque ninguém pode tirar de você isso que o Senhor te deu, a salvação. Mas você pode. Você pode largar fora um presente que o Senhor te deu e ninguém poderia te dar, mas Ele te deu. Ele espera que você guarde com a maior sabedoria essa salvação, ao ponto de entender aquilo que você carrega, ao ponto de entender o quão importante ter recebido isso, e entende tanto que não para de falar disso para aquele que ainda não entendeu. Há um Deus que mandou um Filho unigênito para morrer por você. Não viva mais pelo peso do pecado, porque em Cristo Jesus já não existe mais esse peso sobre você. Comece a viver a leveza que eu vivo, não porque eu sou perfeito, mas Cristo carregou meus pecados na cruz e carregou o seu também. Quando ele estava dentro do peixe, no final das orações, do clamor dele para o Senhor, pedindo perdão e falando de todas as situações que ele tinha passado até o momento, lá no final ele diz, Jonas 2:9, mas eu, com um canto de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Quando nós buscamos o entendimento da nossa responsabilidade, e aquele onde nós devemos nos entregar todo dia, lembrando que é para Ele que nós fizemos as coisas, que todas as coisas vêm dEle, e tudo que nós temos é Ele que tem nos abençoado, e é literalmente para isso que nós fomos chamados a entregar para as pessoas aquilo que nós já recebemos, falar daquele amor pelo qual nós já vivemos, mostrar para as pessoas de onde tem essa nossa força, que nós enfrentemos todas e qualquer coisa como qualquer outra pessoa, porque em nenhum momento da palavra o Senhor disse, aquele que caminhar comigo vai estar livre de qualquer coisa, vai estar livre de qualquer problema, nada vai atingir, não. O Senhor disse que as coisas, nós vamos passar também por aflições, passaremos pelo vale de sombra de morte, mas Ele também disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas você vai ver pessoas caindo, você vai ver governos caindo, você vai ver o barulho de coisas sendo destruídas, você vai ver coisas ficando para trás, coisas se perdendo por causa que foram literalmente construídas em cima da base do mundo, mas você que está sobre a rocha, que é Cristo Jesus, não vai ser atingido. Você vai continuar caminhando, vendo as coisas acontecendo, mas para a honra e glória de Deus, nunca vai ser por soberba, mas com a felicidade, dizendo, ei, quem quer viver o que eu vivo, saia daí e me siga, porque eu estou seguindo a Cristo. Mas há em nós a responsabilidade de largar a nossa razão. Eu não quero ter razão, eu quero viver pelo êxito, de ver o Evangelho sendo pregado, acontecendo na minha vida e fazendo a diferença na vida dos outros. É essa a razão da nossa vida.
Viver pela razão de Cristo, que trouxe em nós a responsabilidade de fazer aquilo que Ele fez. Precisamos buscar entendimento de que nós temos responsabilidades de pregar o Evangelho. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e isso nos basta para todo dia fazer algo que muitas vezes é contra a nossa vontade. Muitas vezes você vai ter que pregar o Evangelho, estender a mão, abraçar alguém que muitas vezes você não gosta, você não tem um bom relacionamento. Mas quando você é guiado pelo poder do Espírito Santo, você já não olha mais com o seu olhar. Sabe qual é o nosso problema hoje? Sabe qual é o problema da humanidade hoje? E muitas vezes o problema do próprio cristão. Nós cremos em Jesus, nos batizamos, recebemos a salvação porque é um presente que qualquer um com uma sã consciência não larga, não quer jogar fora, mas ainda nos prendemos por certos controles que nós temos que ter, e esses controles nos cegam ao ponto de a gente ter um olhar morto. E quando nós temos ainda o nosso olhar morto, quando nós olhamos ainda com o nosso olho carnal, nós só vemos pecado, nós só vemos falhas, nós só vemos motivos de apontar a mão, nós só vemos motivos de condenar alguém. Mas quando você se entrega literalmente por inteiro em Cristo Jesus, quando você literalmente ao se batizar sabe que ali está morrendo as tuas vontades, a tua velha criatura, e uma nova criatura se surge em Cristo Jesus, já não é mais você, mas é Cristo que age através de você. Você olha pelo olhar de Cristo, e onde você olha, você vê gente que precisa ser resgatada. Aí você já não vê mais pecado, mas você vê um coração que necessita receber uma palavra. Você vê corações de pedras que através daquilo que você vai liberar, vai voltar a ser um coração de carne ao ponto de bater tão forte quanto um teu, porque já não bate mais pelo sangue humano, mas bate pela força do Espírito Santo, que todo dia fica fazendo bombeamento no teu coração. Ele só bate porque o Espírito Santo está dentro de você, fazendo o músculo do teu coração bater. É Cristo trabalhando a teu favor. Meu irmão, se você começa a buscar entender um pouco de medicina, você começa a ver que o corpo humano tem muitas coisas que podem dar errado todo dia. É muita coisa funcionando certinho todo dia e muitos anos. Eu não sei a idade de você, mas eu já tenho 45 anos. Eu vou dizer para você, é só Deus para fazer uma peça funcionar 45 anos, batendo muitas vezes durante o dia, sem nunca dar uma pifada. Mas isso só bate, meu irmão, não é sorte. Não é porque Deus me deu um coração melhorzinho do que o outro. É porque todo dia há um toque do Espírito Santo bombeando os órgãos que a gente tem dentro, fazendo que aquilo funcione. E enquanto Ele não vê o propósito dele se findar na tua vida, o Espírito Santo continua bombeando o teu coração para que haja sangue. Não é qualquer sangue, dentro de você corre o sangue do Cordeiro. Então você tem que enxergar de uma maneira diferente, você tem que ouvir de uma maneira diferente, você tem que agir de uma maneira diferente. Você já não age mais pelo aquilo que você acha que deve ou não ter razão, mas você age pela razão do Evangelho, pela razão da tua vida, que é pregar o Evangelho às pessoas que necessitam viver pelo esse amor que você vive. Que as pessoas começam agora a ver em você e buscar entender que paz é essa que todo mundo fala, que excede todo o entendimento. Acho até linda essa frase, mas o que quer dizer isso? É isso que a gente vive, meu irmão, que eu creio que se cada um de nós for conversar, todos nós aí temos conta para pagar, temos metas para bater, temos preocupações que o mês nem está longe de chegar ao fim, mas o dinheiro já acabou lá atrás. Mas as coisas vão acontecendo, cada dia, como diz a palavra de Deus, é o pão nosso de cada dia o Senhor vai nos acrescentando aquilo que a gente precisa no dia. E aí a gente dorme mais um dia, no outro dia tem outras coisas, outras situações, mas as situações não nos consomem e não tira de nós a alegria e a vontade de sorrir, porque nós estamos vivendo pela paz que excede todo o entendimento. Nós temos paz que o Senhor está no controle da nossa vida.
Mas isso só acontece plenamente, meu irmão, quando tu obedece, quando tu segue e faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Quando você não se esconde no barco dos outros, você tem o teu barco. E no teu barco, meu irmão, não tem rede, não tem nada, mas tem Cristo Jesus sentado na proa, dizendo para você aonde você deve ir, dizendo que você vai chegar do outro lado da margem, mas até chegar, você vai buscar muita gente que naquele mar está perdido, acreditando que não tem mais vida, mas em você vai atravessar também. Meu irmão, quer dizer que é fácil? Não é fácil. Não é fácil, meu irmão. Todo dia nós acordamos e muitas vezes a carne nos faz lembrar dos nossos problemas. A gente acorda já pensando, oh Jesus, aquele boleto, oh, por que eu não dormi um pouco mais? Oh Jesus, o meu casamento, ah, meu filho, ah, e aí tu, ai, a vontade é tu nem levantar. Fica igual o caipira, uai. E aí tu olha no espelho, aquela carcaça já judiada, a mulherada ainda usa maquiagem, a gente não tem maquiagem, o homem não usa, né? Pelo menos eu não uso, né? Então tem que sair daquele jeito mesmo e seja o que Deus quiser. Mas quando você se agarra na promessa do Senhor, meu irmão, você levanta, lembra do problema, mas na mesma hora o Espírito Santo traz a você a lembrança de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, a luz que está sobre a tua vida, e naquele momento o Senhor traz em você uma calma que excede todo o entendimento e começa a trabalhar no teu espírito, entregando para você discernimento para lidar com aquelas situações. Nós vamos passar pelas aflições, diz a palavra, nós vamos passar, nós não vamos ficar nela. Mas vamos passar, porque é através dessas coisas que nós passamos que o poder de Deus se manifesta poderosamente. E quando você fala que venceu, a pessoa não vai ter dúvida. Eu sei que foi Cristo, porque eu sabia da situação. Não tinha R$2 na carteira. Mas aconteceu, porque o Senhor fez, moveu e aconteceu. O Senhor usa até uma mula. Ele usa tudo e qualquer coisa que precisar para chegar a bênção dele naquela pessoa que tem um coração de verdadeiro adorador, que não duvida, que não vive pelas portas fechadas, mas vive pela certeza que é literalmente filho de um Deus que tem a chave de todas elas. A porta pode estar fechada, meu irmão, tu pode estar vendo uma parede que nem janela tem, mas o Senhor que está lá em cima está preparando para você os acessos, e se você não passar por elas, Ele vai fazer como aquele que era aleijado, vai te levar por cima do telhado, mas você vai chegar do outro lado, porque Ele prometeu e Ele faz. Quem começou a boa obra há de terminar. Muitas vezes, meu irmão, nós se enfiamos num sofrimento e achamos que temos razão de estar naquele lugar. Ah, eu fui magoado. Ah, não deram valor para mim. Ah, enfim. E é assim, a gente vai gerando coisas no nosso coração porque não deram valor, não retribuíram. Ai, que eu ajudei e não me deram valor nenhum, não recebi nenhum obrigado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você já sabe que você já recebeu a recompensa. O Espírito de Deus está em você e agindo em você todo dia. Basta. Quando Jesus Cristo nasceu, os 3 reis magos foram guiados por uma estrela por todo o deserto até chegarem onde Jesus Cristo estava. Chegaram lá, se deram diante de um bebê. E a palavra não diz que nenhum deles pegou no colo e mexeu na bochechinha e viram Cristo e se prostraram, diz a palavra. Porque mesmo sendo um bebê, naquele pequena forma de corpo, viram a grandiosidade do amor de Deus e se prostraram. Levaram presentes. Não vi nem Maria, nem José, e nem ninguém agradecendo. Eles entregaram e simplesmente foram embora com outra direção que Deus deu. Porque eles já sabiam que eles tinham que fazer e aquilo que tinham que fazer fizeram e pronto. Nós nos movimentamos pelo agradecimento dos outros, nós temos que se movimentar pela promessa de Deus sobre a nossa vida, fazendo aquilo que Ele chamou para fazer, crendo que o melhor presente nós já recebemos, meu irmão. Você é salvo. Nós temos que entender, meu irmão, que nós não somos desse mundo. Ou você crê nisso, meu irmão, então a tua vinda em qualquer culto é totalmente inútil. Se você crê em mim, meu irmão, você está lascado, porque eu também erro, porque eu também falho. Mas nós temos que crer na palavra, porque a palavra é verdadeira. Cristo prometeu para você, você terá vida e vida com abundância. A abundância é um ponto de ultrapassar a vida mundana. Você voltará para onde você saiu, no céu. Nós não somos desse lugar. Uma hora o Senhor vai desligar o teu disjuntor e esse corpo que Ele emprestou para você andar vai apodrecer por aí, porque você é espírito e o espírito vai voltar para o Pai.
Mas enquanto você estiver aqui, o Senhor espera que você faça algo diferenciado pelas pessoas. Se comporte de uma maneira diferente. Não se esconda daquilo que o Senhor tem pedido para fazer. Não entre em vida de pessoas pelo qual você não foi chamado. Se alegre quando o Senhor escolher para você para levar uma palavra de conserto para alguém. Ah, mas eu acho que não merece. Nós não merecíamos, meu irmão. Nós somos tudo uns pecadores, nós erramos todo dia, nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra de Deus, aqui no culto, meu irmão, chegar ali na sinaleira, alguém cortar a tua frente, quase bater no teu carro, vai um monte de palavra abençoada para o irmão, porque a nossa carne nos leva a sair do caminho todo dia, mas o amor de Deus nos constrange, você tem a graça do Senhor que permite que você novamente se alinhe nele e continue caminhando nesse caminho que é Jesus Cristo. Então nós somos todo dia atingidos pela graça do Senhor. E o Senhor espera que o mesmo amor, a mesma paciência, você tenha com aquele que ainda não entendeu. Que você tenha paciência com aquele parente lá que inferniza a tua vida, com aquele vizinho que bota o som alto, que dá vontade de chamar a polícia toda hora. Mas aí você começa a entender que ele só vive daquele jeito porque ainda não entendeu. Porque ainda não foi liberto, porque o Espírito que está nele não é o que está em você, então a briga não é com o teu vizinho, a briga é com o inimigo que está agindo nele, e você faz isso como? Chamando a polícia, não orando, porque quando você se coloca com alguém que ora no espiritual, o Senhor começa a trabalhar a teu favor, e o inimigo onde está, fazendo qualquer coisa para te incomodar, é obrigado a sair, porque ele não suporta aquele que está em você. Nós não somos desse lugar, a nossa arma não é a arma do mundo, é a arma espiritual, e a nossa arma espiritual é a oração, é a palavra. E aí quando você se move na palavra, a palavra vai te justificando, porque o justo não se justifica. Tem gente que fica, não, porque eu sou crente, não, porque não sei o quê, porque eu fiz isso. Não, meu irmão, o justo não se justifica. Você faz a palavra, o Senhor te justifica. As tuas ações se justificam, porque quando você não faz por você, mas faz por Cristo. Mas mesmo assim, para a gente finalizar, quando a gente se acerta, como Jonas, viu que fez errado, passou um momento lá dentro da barriga do peixe, 4 dias e 4 noites, foi literalmente colocado para fora quando o peixe o vomitou, porque o Senhor, ainda com a misericórdia, tira nós das situações onde a gente está, para trazer novamente para onde nós devemos estar, que é para cumprir o propósito. E muitas vezes Ele faz isso conosco, olha, tem misericórdia, vou lá, vou te dar mais uma chance, vou te trazer de volta, vou tirar dessa situação que tu gerou, vou te dar um start daqui para frente, tu vai novamente faz aquilo que eu te mandei. E a gente faz, meio contrariado faz, mas aí quando a gente faz, a gente vê o milagre acontecer. Vê que aquilo que o Senhor e o poder da palavra dEle tem de constranger as pessoas, mudar a vida das pessoas, mas mesmo assim, a gente ainda age errado. Olha só o que diz no final do capítulo 3 de Jonas. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar e depois te arrependes. Agora o Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Tem gente que é literalmente alcançada pelo Senhor, que vive a misericórdia, faz as coisas erradas, toma as decisões erradas, entra em lugares que não deveria, se esconde onde não deveria, mesmo sabendo que o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor tem misericórdia, traz de volta, te dá mais uma chance, vai lá, prega o Evangelho agora, vai lá, fala aquilo que eu te mandei falar, entrega aquela palavra que eu mandei te entregar, vai lá, leva aquilo que eu estou te pedindo, porque vai salvar aquela gente, aquela família, aquele povo, aquela empresa onde tu está. Faz isso. E mesmo quando a gente faz e vê acontecer, a gente ainda se revolta, porque diz: Senhor, mas não merecia. Mas não merece, eu sou tudo ingrato. E aí a gente acaba deixando de viver aquilo que a gente começa a dizer que os outros não têm direito. Nós começamos a perder a presença do Senhor sobre a nossa vida, porque nós queremos medir quem deve ou não, e o Senhor disse: nem eu vim para julgar, isso é coisa do meu Pai, não é minha.
Jesus Cristo não quis ser chamado para julgar, e ele disse, eu não vim para julgar. E nós, muitas vezes, nos colocamos numa posição de juiz, dizendo, ei, ou eu vou falar para quem eu acho que merece, mas se não, nem me chama, porque eu vou para o outro lado, eu não vou fazer aquilo que tu quer, porque não merece. E eu sei como é que tu é, eu sei que tu perdoa mesmo, e eu sei que o pessoal não merece, então eu vou dizer para ele, eu estou com razão, não vou fazer. As pessoas até podem receber de outro, mas eu não vou entregar. E aí a gente começa a fechar as portas na nossa vida. Aí as coisas começam a demorar para acontecer na nossa vida. E aí nós começamos a orar, a nossa oração não ultrapassa o teto da igreja, meu irmão. Porque o Senhor começa a fazer em prol da oração de um justo. A palavra diz que muito tem poder a oração do justo. E o quanto você está sendo justo. O quanto você tem dado valor para aquilo que o Senhor tem tido de misericórdia sobre a tua vida. E Ele espera que você use a mesma medida com o teu irmão. Quantas vezes o Senhor mandou alguém nos entregar uma palavra e a gente não recebeu? Você olhando para o teu passado aí sozinho na tua mente, você começa a olhar para trás, você pensa assim, meu Deus, Senhor, agora conhecendo a tua palavra, eu vejo que como eu recebi convites teu, como a tua mão, o teu bater na minha porta aconteceu e eu não sabia que era tu, e hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo, mas graças a Deus por isso, mas eu poderia ter vivido bem antes, mas não reconheci que eras tu. Quando nós começamos a olhar para o nosso passado, nós começamos a olhar, meu Deus, Senhor, eu poderia estar num lugar bem pior, eu poderia estar morto, poderia estar preso, eu poderia estar num relacionamento que me consumia até hoje, mas a tua graça me alcançou e graças a Deus por isso. Mas aquilo que te alcançou não é só para você, é para outros. E se chegou até você, meu irmão, muitas vezes teve uma experiência sozinha com Cristo, e aí às vezes você não quer valorizar ninguém por isso, mas às vezes ninguém te entregou uma palavra, ninguém veio literalmente ser usado pelo Senhor para te entregar algo, mas com certeza tinha alguém que você nem sabia, mas estava orando por você. Então as coisas não acontecem sozinhas, tem sempre alguém se posicionando espiritualmente na nossa vida, orando e intercedendo por nós. E o Senhor espera que a gente comece a fazer a mesma coisa pelo outro. Talvez você veja que a sua família não está aqui hoje. Talvez você sofra porque você está sozinho e teu esposo não está. Talvez você sofra porque os teus filhos não estão nesse lugar. Talvez você sofra porque na tua empresa ainda há uma briga espiritual muito grande. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, essa luta já está vencida, porque o Senhor está recebendo as tuas orações. Talvez o teu filho não está aqui, mas onde ele está, ele já não está mais sozinho. O Espírito Santo de Deus está com ele. Talvez você é uma mãe ou uma esposa que ora pelo teu marido e sofre por vir para a igreja sozinho. Não sofra, se alegre, porque se o teu marido está lá e onde ele está sendo ministrado e no momento certo, ele vai abrir o coração, mas a porta está sendo batida todo dia pela mão do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem recebido as tuas orações. O problema, meu irmão, é que nós somos visuais e se eu não vejo, eu não creio. E é aí que vem a fé. Eu começo a viver por aquilo que eu não vejo, mas eu acredito que vai acontecer, porque eu creio em Jesus Cristo, porque eu sei que Ele é justo, porque eu sei que as minhas orações estão indo aos céus através de gemidos inexprimíveis. E o Senhor não está jogando fora, meu irmão. E o Senhor não é igual The Voice, que Ele espera ver quem ora mais bonito para depois apertar no botão e virar o trono para você. O trono do Senhor já está virado para a tua vida. Ele está inclinado sobre você, ouvindo tudo aquilo que você pede. Mas no Espírito Ele está dizendo para você, te acalma. Não aconteceu porque não é tempo, mas não quer dizer que eu não estou trabalhando a teu favor. O Senhor está muitas vezes, meu irmão, nesse tempo forjando a tua fé. Vamos ver até onde tu crê em mim, porque é fácil crer quando está tudo dando certo. O Senhor quer ver que se você crê quando está dando tudo errado. Onde as pessoas começam a dizer, é tolo, acredita em Jesus, que esse Jesus não faz nada, pai, está todo arrebentado aí. Mas aí você começa a dizer, eu creio porque o meu Redentor vive. Eu creio porque eu não sou desse mundo, eu estou todo arrebentado no físico, mas o meu espírito está mais forte do que nunca, porque o Espírito Santo de Deus tem me alimentado. Eu não vivo pelo aquilo que você come, mas eu vivo pela palavra de Deus, que ela me alimenta verdadeiramente. Aí você já não foge mais, você já não se esconde mais, você se posiciona e você diz, Senhor, eis-me aqui. Só me diz para onde ir, Senhor, só me diz o que levar, e eu irei lá e farei aquilo que você está me pedindo. E quando você faz com alegria para participar da festa maravilhosa de pregar o Evangelho. Você nem espera a recompensa. Quando você está fazendo, e aquilo que você pedia há tanto tempo, que até já descansou no Senhor, de uma hora para outra, você encontra na porta da tua casa a bênção pronta
preparada, com um tamanho bem maior do que aquilo que você pediu, que quando o Senhor dá com uma medida maior do que aquela que a gente pede. Mas Ele precisa que você descanse o coração. Ele já ouviu essa oração. Como mãe, continue orando, e não é pecado repetir as orações, porque o Senhor entende o clamor de uma mãe que quer ver o filho convertido, livre das drogas, dentro da igreja. Você que ora pelo marido, continue orando. Mas não ache que o Senhor não está ouvindo só porque você ora todo dia e não está acontecendo. Mas Ele está esperando você na sua consistência, na sua obediência, no seu clamor, que quando você ora, você já não ora mais com tristeza, mas ora com alegria, porque você sabe que não está no quarto sozinho, onde você está no secreto teu Pai tem te respondido, e às vezes o milagre não aconteceu, mas a calma dele já entrou no teu coração, e você já não vive mais pelo desespero, mas pela esperança que no momento certo, o estalo de Deus vai acontecer e o milagre vai estar pronto na tua frente. Então não faça como Jonas, não fuja daquilo que o Senhor te pediu para fazer. E quando o Senhor te der a oportunidade de fazer aquilo que você um dia fugiu, se alegre pelas pessoas que mudaram de vida, porque um dia você recebeu algo especial do Senhor. E se alegre quando você é alguém que está carregando algo e é chamado pelo Senhor para entregar um presente para alguém. O quanto é gostoso quando a gente entrega um presente para alguém. A pessoa recebe, se alegra, fica feliz porque tu lembrou dela. E não importa o valor, hoje o bispo ainda falava sobre isso, não importa o valor, né? Mas a intenção, a lembrança que você teve. E o quanto é maravilhoso, meu irmão, quando a gente está mal, quando a gente está em depressão, quando a gente está passando por um momento difícil, e alguém vem e simplesmente te dá um abraço, te entrega um sorriso, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, meu irmão, a gente não precisa nem falar, basta tocar, basta estender a mão. Há uma troca de energia no espiritual que traz de volta aquela pessoa que até então estava morta, mas isso você tem que crer, que o poder está em você, porque você não está mais sozinho, Cristo está em você. E onde você toca, as coisas são abençoadas. Onde você bota o teu pé, as terras começam a ser prósperas. Onde você olha, não olha mais com o olho físico, mas olha com o olho espiritual. Comece a olhar as pessoas que estão começando a ser atingidas por aquilo que você está levando. As sementes que você está lançando não apareceram ainda, porque elas não crescem para cima primeiro, começam a crescer para baixo. E quando começam a florescer, porque a raiz já está bem presa naquela terra e nunca mais se perde aquela semente que você lançou. Que você não perca tempo, meu irmão. Que você não deixe de dar valor por aquilo que o Senhor te deu. E Ele nunca vai te cobrar isso. Mas eu digo para você, às vezes nós temos que lembrar disso. Que eu não desperdice. Que não seja por acaso. Que não seja um tempo perdido da minha vida. Porque se você é salvo, se você tem crido em Jesus, uma hora a trombeta vai tocar, meu irmão, e talvez não seja num coletivo, seja no individual, e a gente suba, mas vai ser constrangedor a gente chegar na presença do Senhor e o Senhor perguntar: o que você fez com os dons que eu te dei? E você não tem ninguém para apresentar, e o Senhor vê que tu usou tudo aquilo que você sabia só para você. O Senhor te deu para transbordar. Quando você suba, que você encontre pessoas que já chegaram primeiro, mas chegaram só porque ouviram uma palavra que você lançou. E que você tenha certeza de que depois disso, muita gente vai subir aos céus, porque ainda estão recebendo aquilo que você deixou em oração, porque o Senhor continua agindo mesmo depois que a gente vá, porque Ele honra a oração do justo. Então, a nossa arma é a oração, a nossa arma é o posicionamento. Se o Senhor chamou, faça. Não questione, não desobedeça, faça. Faça com alegria, porque o Senhor poderia ter chamado qualquer um, mas chamou você. Ele podia ter escolhido qualquer um, mas do céu Ele olhou e disse: é você que vai mudar a história da tua família. Ele olhou para você e disse: nessa empresa toda aí, eu escolhi você. Ah, mas eu nem sou diretor, mal e mal sou um estagiário. Não importa o cargo, importa quem você representa. Você vai mudar o ambiente da tua empresa. Onde você passar, você vai mudar o ambiente daquele lugar. Eu sempre falo, meu irmão, e vou repetir, porque eu creio naquele Deus que eu prego. Quando a gente passa na estrada, o inimigo é obrigado a sair da rua. E tem gente que tem medo do diabo. Não tenha medo do diabo, meu irmão, porque ele tem medo de você, porque ele sabe aquele que você carrega. Onde você passa, o inimigo é obrigado a sair da rua, ele some do teu bairro, porque ele não suporta o poder que sai de você. Você tem que crer no poder que está em você.
Quando você chega na tua casa, você já diz: Senhor, eu determino que nesse lugar só habita o Espírito Santo de Deus, e aqui é feita só a tua vontade. O inimigo é obrigado a correr, ele não para nem para negociar, não tem negociação, ele já está derrotado em Cristo Jesus.